Hoje, homem de responsabilidade, né? Nós temos a toda semana, né, uma programação específica e acredito que para nós é muito importante nós observarmos o nosso contexto, alinhando aquilo que nós estamos conversando com o contexto de cada dia, né, daquilo que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Então, quero deixar para vocês já hoje, né, e para quem também está seguindo, né, quem está seguindo no YouTube, quem assiste pelo YouTube, e dizer para você que você é muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de comentar, né, porque segunda-feira nós temos o Homem em Ordem, terça-feira nós temos Homem de Responsabilidade, nós temos Homens de Aliança na quarta, quer dizer, cada dia tem um tema específico. Quinta-feira nós temos Homens de Negócio, o Homem de Negócio, e na sexta, Homem de Legado. Já deixo esse convite para você, se você não viu, entra aqui no nosso canal e já curte, já assiste, já se programa para entrar nesse propósito, tá? Vamos em frente hoje, só tem um áudio aberto aí, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo enxergar, aqui é um áudio aberto. Fechem os áudios aí, por favor, e depois a gente abre. Hoje nós temos um tema muito importante. O que seria de você hoje se você não assumisse as suas responsabilidades? O que seria de você hoje se você não assumisse as competências que você carrega e simplesmente deixasse de lado? Existe um texto muito interessante, que está em Lucas 12, 48, que é o tema, né? A quem muito foi dado, também muito será exigido. Agora, essa é uma das nossas premissas, né? Porque você vai pensar, de repente, que, não, eu não ganhei muito, não tenho muito. O grande problema é a gente pensar que não tem nada, né? Essa que é a grande questão. A grande pergunta que deveria ser feita é: o que está sob minha responsabilidade? E que eu estou tratando, ou como eu estou tratando, né? Se essa responsabilidade realmente é sua, você vai assumir essa responsabilidade. Então, não importa o quanto você tem, o quanto você ganha, o quanto você conhece, o quanto você sabe, o que você está fazendo com aquilo que você tem. Então, essa é a grande pergunta. E o homem de responsabilidade, ele começa dentro de casa, né? Porque ele começa assumindo as suas responsabilidades dentro de casa. Aí você vai ter várias opções de como começar. Você vai dizer, mas eu moro sozinho. Às vezes é até mais complexo você assumir responsabilidades quando está só. Porque você vai deixando coisas que era para ser feito hoje, vai deixando para fazer amanhã, e o amanhã nunca chega. Então, a responsabilidade não começa fora, no trabalho, ele não começa lá no ministério que você executa, ou naquilo que os outros estão vendo. Começa dentro do seu particular, dentro de casa, como eu falei. Então, o homem que é responsável, necessariamente, ele, ele tem as demandas organizadas, como nós vimos até, inclusive, ontem, né? E não é aquele que manda mais. Aquele que tem responsabilidade não é aquele que tem a ordem, o poder, porque existe uma grande diferença entre poder, responsabilidade e autoridade, por exemplo, né? Mas é aquele que se faz presente.
Nós sempre falamos aqui, você está presente aqui e agora? É nesse formato que a gente pensa o restante da nossa vida. Porque estar presente, ele está participando, ele está protegendo, ele está servindo, está assumindo as consequências das suas próprias decisões. Isso que é bem importante a gente lembrar. Nós temos algumas consequências pelas decisões que a gente toma. Então, naturalmente, a gente vai buscar as consequências melhores, porque caso não, a gente erre em algum momento que está, e isso é uma coisa plenamente tranquila de se entender, nós temos que assumir as consequências do erro. Então, a casa, a casa não é apenas o endereço onde você está residindo, ou o local onde você está residindo. Porque talvez tenha alguns que nem estão morando hoje numa casa, talvez estão num hotel, numa pousada, por causa de trabalho, por causa disso e daquilo. Mas se trata do quê, gente? De um território de influência, da onde você está influenciando. E por isso que eu digo que a casa é muito mais do que do local onde você está morando, você está residindo. Então, e existe uma pergunta que ela é incômoda e a gente precisa fazer, né? Como está aquilo que Deus colocou nas minhas mãos hoje? Como é que está? Como está, por exemplo, a minha esposa, a minha namorada, ou, né, meus filhos, a, a minha palavra, como está hoje? Como está o meu ambiente hoje? Como está a minha rotina hoje? Como é que está a minha postura diante do hoje, do agora? Então, não adianta a gente querer governar coisas fora do nosso lar, daquilo que eu sou, do que aquilo que as pessoas não estão me vendo. Não adianta eu querer governar grandes grupos, grandes empresas, né? E dentro da minha casa não existe ordem, e existe apenas uma desordem, uma ausência, uma negligência. Então, qual é o ponto, né? A palavra que é dada, que é falada, é um compromisso que a gente assume. Então, se, se você assume o compromisso e você deixa de lado de fazer qualquer coisa no seu negócio, por exemplo, você acaba perdendo dinheiro com isso. Você esqueceu de conversar com alguém, algum cliente, você vai perder aquele cliente, porque ele vai se sentir o quê? Abandonado, ou, não tem interesse de me vender, também não vou querer comprar, entende? E é isso que funciona dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa é também a casa que você habita, né? O seu eu. Porque muitas palavras você fala e muitas palavras você não cumpre daquilo que falou. Então, um homem pode perder dinheiro e recuperar o dinheiro, né? Isso é uma coisa natural. Você busca e recupera. Pode perder uma oportunidade e pode encontrar outra. Mas vamos pensar junto aqui, quando a gente perde a credibilidade da própria palavra, você começa o quê? A perder a autoridade. Faz sentido para vocês, irmãos? Reage aí se faz sentido. Tá todo mundo conectado, todo mundo aqui agora. Perfeito. Deixa eu só ver aqui. Então, por isso, responsabilidade
também é aprender a dizer, eu falei, eu vou cumprir o que eu falei. Isso é a responsabilidade. E quando não cumprir, você tem que ter a hombridade, você tem que ter a responsabilidade de dizer, eu não consegui, eu errei. Então, eu assumo que errei. E ao assumir que errou, assume as consequências do erro. Assume as consequências do erro. Isso a gente chama de quê? De maturidade. Então, quer dizer, o que é mais interessante, né? O homem que é imaturo, ele procura sempre uma justificativa, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Provavelmente em algum dia vocês já passaram por isso. Porque quem é maduro, ele é responsável e procura uma solução, procura resolver. Então a palavra do homem, ela precisa ter um peso, porque a vida dele dá sustentação ao que ele fala, ao que ele sonha, ao que ele projeta, entende? Então, a nossa palavra, ela tem um peso. É aquilo que realmente faz gerar as coisas. Por isso que o próprio Deus mesmo diz, haja e ouve. Haja e acontece. Ou seja, a palavra tem esse poder. E você tem essa palavra, você tem esse poder. Muitas vezes a gente ignora, porque de repente a nossa criação não trouxe as possibilidades de compreensão, de entendimento. Mas veja bem, quem está aqui já está num nível adiante, já está num nível posterior. Então a gente pode, com certeza, falar. E a gente pode falar que maturidade é parar de terceirizar a própria vida, porque aos poucos você vai deixando para o outro resolver o que você tem que resolver, o que é seu, o que é seu. Então talvez seja esse o ponto mais forte, talvez seja esse o ponto mais de intersecção na conversa, de quem tem alguma coisa, quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado, mais vai ser exigido, e talvez você esteja até ignorando algumas coisas, não assumindo algumas responsabilidades, porque está simplesmente pensando que é muito para você. Então, existe uma diferença grande, inclusive, entre explicação e desculpa. Uma coisa é você explicar, e outra é você começar a dar desculpa. Você pode ter sido ferido, você pode ter recebido uma educação ruim, você pode ter um passado de muitas injustiças, fizeram muito mal para você, prejudicaram você, talvez você pode ter recebido menos até oportunidades por causa disso, mas e aí, você vai deixar sempre terceirizando, vai culpar sempre alguém? Sempre você vai passar, não é porque eu não tive, eu cresci como órfão, e o órfão sempre dá uma justificativa, ele sempre tem uma muleta para carregar, porque não me ensinaram, porque não me falaram, porque não me deram oportunidade, porque sou uma pessoa sozinha, porque não tenho ninguém por mim. Era isso que eu falava sempre. Era isso que eu pensava sempre, inclusive. E daí o pensamento ele vai produzindo um sentimento de tristeza, de fechamento. E essa tristeza ela começa a gerar o quê? O sentimento começa a gerar uma ação. E essas ações é de você se sentir menor, você estar se escondendo, você entrar para um quarto e não querer sair, entende? E quantas vezes esse tipo de pensamento não volta, entende? Então quer dizer que tudo isso pode explicar parte da sua história, e é natural que isso é uma coisa que explica, mas não pode governar, gente. Não pode governar eternamente o seu futuro. É impossível nós pensar nisso. Quem está aqui, quem faz parte, quem já fez o retiro, o império, quem já fez
o retiro do Rei para Rei, por exemplo, que tem uma oportunidade aberta, inclusive, essas pessoas já estão num processo adiantado, mas o pensamento pode vir. Só você não pode deixar que isso se torne um sentimento, que se torne uma ação, que se torne um comportamento novamente. Então, a maturidade começa quando eu consigo pensar o seguinte e começo a dizer o seguinte: isso talvez não tenha sido minha culpa, mas agora a responsabilidade é minha de decidir, sabe? A responsabilidade é minha de decidir o que eu vou fazer com isso. É o que você vai fazer. Então, se você já entende que talvez isso não seja sua culpa, mas você não vai terceirizar isso, você não vai manter a pessoa culpada ou a situação como culpada. Você imagina? Desastres naturais, você vai culpar quem? Porque você perdeu o emprego, porque você perdeu a sua empresa, porque você perdeu a sua família. Você tem que agora passar a responder por isso, a dar resultados por isso. Então, quer dizer, esse homem que deixa de viver como uma vítima das circunstâncias e começa a viver como alguém que assume posição, esse é um homem maduro, esse é um homem de responsabilidade. Então, para o dia de hoje, vamos assumir pequenas responsabilidades que talvez ficaram para trás. Talvez pequenas situações que eu deixei de lado e eu não fiz e não quis assumir porque achei que talvez fosse muito forte para mim, entende? Então, quer dizer, vamos assumir essas responsabilidades. Vitimismo nunca leva ninguém a lugar nenhum. Exatamente. Ou você fica estagnado, ou volta, né? Volta atrás. Então, quer dizer, é importante hoje nós pensarmos para fazermos um fechamento disso, que simplesmente não é simples assim, não é algo sobre ser responsável, é sobre você ocupar o lugar que cabe a você, ocupar o lugar que cabe a você, entende? Talvez esteja algumas lacunas, né? Feridas de alma podem ter várias camadas, exatamente. E a gente sabe, né, Marcelo? A gente sabe que a gente tem sempre uma camadinha para tirar. Aí entra o quê? Como você mesmo falou, a decisão e o posicionamento. Quando a gente se posiciona, cara, isso só vai para frente. Só vai para frente. Porque tudo vai tentar parar você. Tudo. Entende? Tudo vai tentar parar você. Tudo vai fazer com que você levante, ou você nem levante. Você já acorde pensando que não vai conseguir. Você já acorda já pensando que hoje está ruim. Entende? Você não consegue ver o sol. Então, essa é uma das preocupações. Essa é uma das preocupações de nós realmente assumir essa responsabilidade, em que, ocupando o nosso espaço de responsável, se for na família, que seja na família, se for na casa, que seja na casa, que seja na palavra, que seja nos compromissos que a gente já adquiriu, que seja nas decisões, enfim, naquilo que Deus colocou na sua mão. Entende? Tem gente que não quer nem ler esse texto na palavra, por quê? Porque tem medo de receber mais, e daí não poder cumprir. Só que a quem muito é dado é muito cobrado, gente. Então é natural isso. Então, responsabilidade é o caminho entre aquilo que me foi confiado, que foi me dado, e
aquilo que eu tenho que entregar. Aquilo que eu tenho que entregar, que eu tenho que transbordar, que eu tenho que e fazer com que as coisas deem resultados positivos. E os negativos a gente acumula como conhecimento para o próximo, para não parar. Porque o fracasso é parar. O fracasso é parar. Errar não é o problema. O problema é você parar. Porque aí sim é um fracassado. Entende? Faz sentido para vocês, meus irmãos? Desafios e batalhas diárias na medida. É isso. Para cada dia, né? Basta o seu mal, diz a própria palavra, né? Aí é, Rodrigo. Tinha um chefe que tinha medo de ler a Bíblia por causa da cobrança. Isso é incrível. É incrível como a gente quer assumir a responsabilidade de carregar todo mundo, porque você é um chefe, né? Quer carregar todo mundo junto, um chefe falando, né? Pelo que eu entendi, é isso, né, Rodrigo? É um chefe falando que tem medo de ser cobrado. Aí vocês já viram o tipo de liderança. Tem medo de ser confrontado, entende? Porque não resolveu a si próprio. Então, isso é muito perigoso, né? Para a equipe, inclusive. Seu chefe já morreu. Tomara que tenha tido oportunidade, né? Alguém que tem alguma coisa para falar, gente? Alguém tem alguma coisa para vocês? Estão falando aqui no. Mas pode abrir o microfone aí, pode compartilhar. Hoje ninguém pode falar. Oi, boa Fala, tarde a todos. fala, Rodrigão. Na hora que você falou quanto mais a gente conhece, né, a palavra, né, quanto mais a gente busca, né, a verdade, ela fica com nós, né, e o que que nós vamos fazer com essa verdade, né, o que nós vamos fazer com o nosso legado, né, e me deu um insight de um meu próprio chefe. Isso aí faz, acho que 20 anos atrás, que eu sempre li a Bíblia, e ele fala, nossa, você lê a Bíblia, você sabe que você vai ser muito cobrado com isso daí? E aí eu tomei um susto naquela época, que não tinha discernimento e maturidade, né? Mas quanto mais a gente conhece a verdade, essa verdade ela tem que ser fluir, né? Ela não pode ser um rio parado, né? Porque um rio parado, uma água parada, ela vai formar um lodo, né? Então, vem uma reflexão que as águas têm que estar sempre estar em movimento, né? E se voltar, né, nessa responsabilidade de assumir, né, os nossos erros, né? E aonde começar a melhorar, né? Então, é Verdade, essa reflexão verdade, aí Rodrigo. que me vem. Muito bom, cara. Muito obrigado, inclusive, pela coragem, né, de falar e auxilia demais, né? É por isso que eu digo, gente, quando a gente fala, você começa a pensar em outras possibilidades. Quando você fala, você começa a colocar em prática, entende? Isso é como a gente fala de testemunho vivo, a gente está vivendo isso, entende? E se eu pudesse deixar uma pergunta para hoje, era uma pergunta bem interessante. Se hoje eu tivesse que prestar contas de tudo aquilo que está sob minha responsabilidade, o que que eu teria de orgulho daquilo que alguém pedisse para mim, olha, me dá conta da tua família, me dá conta da tua empresa, me dá conta do teu trabalho, me presta contas aí dos movimentos que você faz. E a pergunta é justamente isso, né?
do que e o que eu preciso assumir, que de repente eu deixei de assumir ou eu não quero assumir, como é o caso que o irmão ali falou. Eu acho que faz muito sentido nós conectar isso com o dia de ontem, que é o dia de segunda-feira, e nós somos homens de segunda-feira. Primeiro eu reconheço o que está fora do lugar, depois eu assumo a responsabilidade de colocar cada coisa no lugar. E para vocês que estão aqui, eu deixo essa palavra. Deixo essa palavra para vocês. Vocês são homens de ordem e são homens de responsabilidade. Busca, às vezes, não está te incomodando muito, mas talvez para alguma pessoa do lado está incomodando. Entende? Quero deixar essa reflexão hoje para vocês. Tem mais alguém que quer falar? Meus irmãos, boa tarde a todos. Fala, André. Eu queria pedir uma oração para todos vocês, porque nesse momento da minha vida eu estou para tomar uma decisão que envolve minha esposa, meus filhos, envolve meu pai e minha mãe. Então é uma decisão de grande responsabilidade de um negócio familiar. E eu queria pedir oração para os irmãos nesse sentido aí dessa decisão, né? Que eu tenho que tomar para que o Senhor me dê sabedoria nesse momento, tá bom? Perfeito, André. Vamos estar orando sim. Você está assumindo o lugar, né? Você está assumindo o seu lugar. E realmente fica mais forte, parece, né? Que tomar essa decisão, porque isso é você assumir para você mesmo a responsabilidade. E eu vejo que dentro de você tem uma decisão, com certeza. E você pedindo oração, eleva muito a honra, eleva muito aquilo que você decidiu expressar. Porque muitos de nós não temos coragem de pedir ajuda. E isso é um pedido. Por quê? Porque você tem consciência, você é um homem de consciência, é um homem de fé e é um homem de responsabilidade. Então, nem toda decisão precisa ser rápida, mas toda decisão ela precisa de ser consciente. E você já tem essa consciência. E nós orarmos não é fugir da decisão, é colocar a decisão diante de Deus para você ter o melhor discernimento possível sobre o assunto. Então, assumir o lugar é assumir as consequências. E você está fazendo justamente como um homem maduro precisa fazer. Não é o que você quer fazer, mas é o que você precisa fazer. Então, você pode estar perguntando e se perguntando, né, quem vai ser afetado, porque tem todas as pessoas que você citou aqui. Agora, não decidir também é uma decisão, né? Então, você precisa tomar essa decisão com discernimento, né? E eu acredito muito, né? Que Deus nos dará discernimento, Deus vai te dar também a sustentação da decisão que você tomar. Nós vamos orar juntos, aproveitar que estamos aqui, né? Vamos orar juntos. Marcelo, tu pode fazer essa oração por nós e orar também pelo André, pela decisão que ele vai tomar, que Deus dê sabedoria para ele, discernir esse tempo, né? Discernir com maturidade, né? Assumir as consequências e levar isso para frente para que seja construído algo para o legado dele e da família, né? É porque é algo que envolve minha esposa, né? Eu falei, meus 3 filhos, e envolve meu pai e minha mãe. Então é algo que eu preciso de sabedoria mesmo, discernimento nesse momento para decisão que eu vou tomar em breve, né? Mas Amém. já entregando ao Senhor, consagrando a Ele, vai dar tudo certo aí. E eu fico Amém, já é. grato pela atenção de vocês. Já é, meu irmão. Vamos lá. Marcelo, contigo aí.
Boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade, hein? Só dando um toque, eu estava conversando esses dias com a minha esposa, e a gente estava vendo Provérbios, né? E Provérbios 1, e ela mesmo falou que não sairia de cada um dos provérbios, um provérbio por dia, mas está consumindo mais que um dia. São 31 provérbios de Salomão. E aí a gente foi ver essa questão de sabedoria, né? E todas as vezes eu pedi a sabedoria, e ela me ajudou nessa questão, porque eu sou uma pessoa que adquire muito fácil conhecimento. Eu fui instrutor a vida toda, né, de ambientes corporativos. E aí eu pedi a sabedoria, mas entre o conhecimento e a sabedoria tem o que ele chama de entendimento. Eu busquei essas informações lá na própria explicação. Na verdade, foi minha esposa que encontrou na parte de encarte do King James, né, que é uma Bíblia de estudo, tá? Então, eu vou pedir realmente para o André, através dessa oração, né, o conhecimento ele tem, o entendimento. O entendimento é você colocar o conhecimento na prática, é exercer o conhecimento na prática, e aí você eleva para o próximo nível, que é a sabedoria. Mas essa sabedoria é uma sabedoria do alto, não é a sabedoria terrena, né? Não é a sabedoria baseada no conhecimento que a gente adquire. E a gente vive dando cabeçada com isso. Então, por isso que a gente leva o pensamento para o Senhor. Então, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a Ti rendo graças, ó Pai. Nós nos apresentamos aqui diante da luz do Teu trono, todos nós, Pai, todos nós aqui em oração, e apresentamos principalmente aqui, né, o André e toda a sua família, esposa, filhos, os pais deles, diante da luz do Teu trono, Senhor. E nesse momento, Pai, com todo esse fervor, com a participação de todos, Pai, nós clamamos ao Senhor para que o André, né, através da decisão dele, tenha completo entendimento de tudo que ele coletou, de todo o conhecimento, de tudo que ele obteve na vida dele, Pai, com a ajuda do Senhor, transformando tudo isso na sabedoria do alto, Pai. Somente o Senhor pode trazer a sabedoria e a inteligência do alto, né, para o André, para que ele se fortaleça em corpo, alma e espírito, para que ele realmente tome as melhores decisões através também do discernimento que o Senhor vai dar para ele. Também peço ao Espírito Santo como auxiliador, o Espírito Santo dele, Pai, como auxiliador, para que ele tenha todo esse discernimento, para que ele tenha tudo que é necessário do alto, para que ele não só tome essa decisão, como também ele tenha as atitudes e as ações, né, assertivas, sempre baseadas naquilo que o Senhor descer para ele, Pai. Né, que ele não fique dependendo de coisas ditas pelos outros, que ele não sofra nenhum tipo de interferência, porque o Senhor mesmo diz na palavra que não escute os homens, escute a mim. Então, que ele tenha esse discernimento, que ele tenha essa intimidade com o Senhor apenas, que ele escute apenas o Senhor, e ele siga, né, os teus princípios, os teus mandamentos, e tudo aquilo que o Senhor disser na mente dele e no coração dele, Pai. E que essa oração, Pai, em nome de Jesus, ela cumpra o propósito para o qual ela foi determinada por todos nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Amém. Tá aí, André. Tá aí, André, tu não está sozinho, né? Deus está contigo, seu Pai está contigo, e nós aqui também, aquilo que é da nossa alçada, a gente sempre vai fazer. E a melhor coisa é você poder orar pelo seu próximo, né? Porque você coloca a sua vida à disposição do outro, dessa forma. Então, realinhe o seu propósito, busque esse discernimento, tome a decisão concreta, não desista e não vá com dúvida se você decidiu. Não vá com dúvida. Vá para frente, vai, siga. Porque um homem de responsabilidade, ele não pede que alguém decida por ele. Ele busca sabedoria, decide com consciência e assume o seu lugar. Beleza? Isso serve para todos nós, né, irmãos? E quero deixar essa palavra aí para vocês, hoje, no dia de hoje. Tá? Vamos Gratidão, sustentar. meus irmãos. Obrigado pelas palavras aí, viu?
Tamo junto. Muito bem, gente. Vamos lá para a próxima, né? Vamos em frente. Vamos fechar esse meio-dia com sustentação, né, na decisão de ser responsável. Obrigado pela presença de todos. Não esqueçam lá de ir lá no YouTube, no canal, e também curtir lá, se inscrevam e permaneçam firmes. Até amanhã.